Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O mandato celestial da igreja que proclama Jesus Cristo de Gênesis 3:15. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Marcos capítulo 13, versículos 5 a 6. Quando Jesus estava passando pelo templo de Jerusalém, um de seus discípulos disse: Jesus, veja estas pedras magníficas, que templo maravilhoso e imponente! E Jesus disse: você vê este templo e diz que é magnífico, mas não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Todos os discípulos ficaram espantados com essas palavras de Jesus, mas não conseguiram dizer nada. E Jesus subiu ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e sentou-se de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André estavam muito curiosos sobre o que Jesus estava dizendo. Então eles se aproximaram silenciosamente e perguntaram a Jesus: Jesus, quando isso acontecerá? E qual será o sinal de que tudo isso será prestes a acontecer? Jesus disse: cuidado para não serem enganados pelo espírito maligno, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirem de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nações lutarão contra nações, reinos contra reinos, e haverá terremotos e fomes em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o começo das dores. E Jesus continuou: primeiro, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. Na Escritura, Marcos 13, 1 a 13, Jesus advertiu o templo em Jerusalém: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Isso é porque o templo de Jerusalém perdeu a palavra de Deus, o Messias Cristo, a descendência da mulher. Israel, que perdeu o Deus e Cristo de Gênesis 3:15, que esmagou a cabeça da antiga serpente, tornou-se uma colônia romana. Um homem chamado Herodes bajulou o imperador romano César e se tornou tetrarca da Judeia. E para ganhar popularidade entre o povo de Israel, Herodes expandiu o templo de Zorobabel ao longo de 50 anos. Esse templo é o templo de Jerusalém. Mas como Jesus advertiu pelo general romano Tito, mais tarde em 70 DC, o templo foi completamente destruído, sem deixar uma única pedra sobre a outra. Os judeus ainda choram no Muro das Lamentações. Jesus advertiu a igreja errada hoje, dizendo: certamente cairá. Então, por que o templo cairá? A razão é que a igreja perdeu sua essência e missão. A essência da igreja começa apenas como Deus vivo, Jesus Cristo, testemunhado pela Bíblia. Em nome de Cristo, destruímos as obras do diabo. A essência da igreja é ter a certeza de que recebemos a identidade e autoridade de filhos que podem eliminar maldições e desastres, e viver com alegria hoje como filhos de Deus com Cristo, que
que é o caminho para encontrar Deus, a verdade e a vida. E a missão da igreja é proclamar Cristo e resolver os problemas espirituais dos santos que foram dominados pelo pai da mentira, o diabo ganancioso de João 8,44. No entanto, a igreja errada que se tornou religiosa nunca faz as pessoas sentirem a necessidade de Cristo. Somente Jesus, que esmagou a cabeça da serpente em Gênesis 3,15, é Cristo. O diabo, em nome de Cristo, esmague a cabeça da serpente. Eles nunca digam isso. Pelo contrário, fazem as pessoas confundirem a voz do diabo com a voz de Deus e viverem apenas em busca do sucesso, obcecadas por desejos falsos e ganância, com superstições e crenças xamânicas de que tudo vai ficar bem, o que as leva a um destino muito miserável. O que a Bíblia, escrita pela inscrição de Deus, nos disse: Deus é o Criador, e o Deus Criador revelou os problemas fundamentais e as soluções da humanidade através da Bíblia. Deus criou o universo e todas as coisas em ordem. Então, ele criou o homem do pó e soprou nele o fôlego de Deus, o Espírito de Cristo. Sem o fôlego dado por Deus, os humanos seriam em um estado de morte, separado de Deus. No entanto, antes da criação, já havia uma guerra no céu, e a antiga serpente que falhou nessa guerra foi lançado à terra. O diabo, também chamado de enganador de todo o mundo, atacou os humanos, que são seres espirituais criados à imagem de Deus. Isso é chamado de problema fundamental. A serpente astuta que apareceu em Gênesis 3 tentou os primeiros humanos, Adão e Eva, com mentiras. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e serão como Deus. Assim, Satanás sussurrou mentiras dizendo: há uma vida melhor, há uma sabedoria melhor, você pode se tornar um ser divino. Em Gênesis 3, a feitiçaria de Satanás é o que veio a Adão e Eva e os tentou, fazendo com que se separassem de Deus, e os levou ao caminho do pecado e da morte. Agora, todos os humanos são controlados pelo poder do pecado, que desceu através de nossa linhagem familiar até nossos corpos. Por isso, Satanás é chamado de pai da mentira, mentiroso ganancioso de João 8,44. E para resolver todos os problemas da humanidade que foram controlados pelo diabo, que tem o poder da morte, o Espírito de Cristo, o fôlego de Deus, do seio de Deus, veio a esta terra em carne como Filho de Deus. Cristo, o Filho de Deus, não era um descendente de um homem com pecado original, mas foi concebido pelo Espírito Santo através do ventre de uma mulher e veio a esta terra. Em Gênesis 3,15, Cristo, a descendência da mulher, o Messias, veio de acordo com a Bíblia, realizou toda a cruz, ressuscitou e disse aos crentes para receberem o Espírito Santo. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Quando recebemos Jesus Cristo que nos ama, o fôlego de Deus, o Espírito Santo, entra em nosso corpo e age. O fôlego da morte deixa nosso espírito e corpo, e nosso corpo que estava morto por causa do pecado, revive através do Espírito de Cristo. Agora, vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo, eu sou o Filho de Deus.
Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. Os filhos de Deus que respiram no Espírito de Cristo devem travar a batalha espiritual de expulsar o fôlego sujo da morte dentro de si através do poder do Espírito Santo de Deus, o nome de Cristo. Em nome de Cristo de Gênesis 3,15, o poder do pecado, o poder da morte e o poder do inferno que prendem meu corpo sejam despedaçados. As obras de Deus não param para os filhos de Deus que esmagam a cabeça da serpente em nome de Cristo de Gênesis 3,15. Então, os abençoo para que nessa semana vocês vivem como a cimeira espiritual da evangelização mundial que salvam todas as pessoas, sendo cheios do Espírito Santo, esmagando a cabeça de Satanás com a identidade e a autoridade de filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, obrigado por me dar a identidade e autoridade para esmagar a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo de Gênesis 3,15, sobre a confissão de fé que Jesus que nos ama é nosso Senhor Cristo. Deixe que sou vitorioso através da batalha espiritual de evangelizar a mim mesmo todos os dias, para que não seja enganado pelo espírito maligno que me faz rejeitar Cristo. Que eu me torne a cimeira espiritual da evangelização mundial que salva todas as almas. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.